Olá, mais uma videoaula. Vamos apresentar os principais conceitos da ANOVA de Kruskal-Wallis. Essa é uma ANOVA não paramétrica. Bem, a análise de Kruskal-Wallis substitui a ANOVA paramétrica. Então devemos ter 3 ou mais amostras, da mesma forma que tínhamos na ANOVA paramétrica. Dados qualitativos ordinais, obrigatoriamente temos que utilizar a ANOVA Kruskal-Wallis, ou ainda quando não obtemos uma transformação matemática que viabilize as suposições de normalidade e homocedasticidade. Caso isso ocorra, né, se nós tivermos uma transformação que traga sucesso para essas suposições, nós podemos usar a paramétrica. Caso contrário, a ANOVA de Kruskal-Wallis. As hipóteses estatísticas mudam um pouquinho, porque nós não estamos mais trabalhando com médias, então nós poderíamos ter as distribuições das K amostras, né, das 3, das 4, são iguais enquanto a medida que nós estamos avaliando, e no H1, as distribuições das K amostras não são iguais quanto a medida, certo? Bom, os procedimentos são os mesmos, né? A mesma maneira de realizar o procedimento que utilizamos na ANOVA paramétrica, né? Primeiro, vamos realmente desenvolver a ANOVA de Kruskal-Wallis, né? Vamos obter o valor de P, né? A estatística do teste e, posteriormente, o valor de P. Caso o P rejeite H0, nós precisamos descobrir quais as distribuições, né, ou quais são os grupos que apresentam diferença quanto a essas medidas. Portanto, podemos, a partir daí, realizar um teste pós-hoc. No caso, o teste pós-hoc para a análise Kruskal-Wallis, nós vamos utilizar o teste chamado Student-Newman-Kills. Ok? Apenas reforçando, da mesma maneira que os dados foram organizados para o teste Mann-Whitney, na ANOVA de Kruskal-Wallis deve-se dispor em ordem crescente as observações de todos os grupos, atribuindo-lhes postos de 1 a n. Vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos para o Mann-Whitney já estudado anteriormente, né? Nós vamos substituir os dados originais, como sempre fizemos para os testes não paramétricos, por postos. Ok? Posteriormente, nós vamos obter a soma dos postos para cada um dos grupos, que a gente chama de R. Né? E aí, vamos calcular a estatística do teste, que é esse H. Quem vai calcular para a gente é o software Biostat. Tá certo? Então, vamos aqui mostrar para vocês, por exemplo, né? Claro que nós continuamos utilizando o alfa de 5 ou 1%, isso também não muda, é da mesma maneira, né? Ao realizar a ANOVA de Kruskal-Wallis, a gente vai obter o valor da estatística, por exemplo, 23,10, e, claro, o valor de P associado a essa estatística do teste. Aqui no exemplo, 0,001, que indica a rejeição de H0. O que é que nós devemos fazer? Realizar o teste pós-hoc. Então, veja aqui nós temos o teste pós-hoc, dado pelo Biostat, onde ele fornece os valores dos postos médios, ó, R1, R2 e R3, tá? Não temos mais as médias, nós temos postos agora, então podemos calcular a média dos postos, né? E os valores de P na comparação de cada um dos grupos, como nós também já fizemos para a ANOVA paramétrica. Muito bem. Da mesma maneira, nós vamos apresentar uma tabela, né, com as letras para indicar as diferenças. Essa tabela ela não está associada à saída anterior do Biostat, tá? Um outro exemplo, mas para mostrar para você que nós continuamos utilizando a maneira de representar as diferenças através das letras. No lugar de média, nós estamos colocando o posto médio, e no lugar do desvio padrão, a gente coloca a amplitude, que é uma medida também, né, de variabilidade, que pode ser obtida também no Biostat. Então, observe que aqui no caso, nós poderíamos dizer que os grupos AX, TY e RPT são iguais, né,
com relação aos postos. No entanto, o grupo WR apresenta o posto médio maior, 74,85, distinto dos demais. Portanto, se deseja o maior valor, deveríamos buscar o grupo WR. É a medida maior para esse grupo, muito semelhante ao que nós fizemos na nova paramétrica. Abraços!